Boa noite. A notícia de hoje é diferente. Caminhamos, neste segundo semestre, para 2 anos do 7 de outubro de 2023, dia em que o Hamas atacou Israel, matou cerca de 1.200 pessoas e sequestrou outras 251, que foram levadas como reféns. A campanha militar de Israel contra o Hamas, que se seguiu, transformou a faixa de Gaza num local pior do que o inferno na Terra, se for para usar as palavras da presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Nesta semana, um ataque israelense matou crianças palestinas que estavam em uma fila para conseguir água dentro de um campo de refugiados. O número de mortos, como tudo envolvendo esse assunto, é ponto de controvérsia. Mas uma publicação recente, chefiada por um economista da Universidade de Londres, sem vínculo com os dados oficiais divulgados pelo Hamas, estima que a ofensiva de Israel matou, até o momento, 75 mil pessoas em Gaza, a maioria mulheres e crianças. A ONU tem repetidamente denunciado mortes generalizadas de civis. Israel diz que os ataques não acabarão enquanto existirem reféns israelenses com o Hamas. Parte desse mesmo assunto é o conflito entre Israel e Irã, objeto recente de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. Para entender o que está em discussão e para onde o Oriente Médio caminha, eu recebo hoje 2 entrevistados. Edilson Adão, doutor em Geografia pela Unicamp, é pesquisador do Laboratório de Geografia das Relações Internacionais da Unicamp e autor do livro Oriente Médio, a Gênese das Fronteiras. André Leist é cientista político, presidente executivo da Stand With Us no Brasil, uma organização internacional dedicada a defender Israel e combater o antissemitismo. Agradeço muito a presença dos dois aqui hoje. Muito obrigada. Eu começo com uma pergunta que é difícil, mas é simples e imagino que é a pergunta que muita gente de casa está se fazendo, que é: até quando isso vai perdurar, né? Até onde isso vai? Eu vou querer ouvir a resposta dos dois. Vou começar ouvindo o André, por favor. Bom, obrigado, professor. Obrigado, Bia. Eu acho que a gente tem que fazer essa pergunta da seguinte forma. Quando a gente fala isso, que foi o que você perguntou, a gente pode se referir ao conflito que está acontecendo agora em Gaza, a gente pode se referir ao processo de paz e ao conflito palestino-israelense, que aí tem décadas de história. A gente pode se referir ao problema generalizado que existe no Oriente Médio entre o eixo da normalização e o eixo da resistência, que seria o eixo liderado pelo Irã, como eles se chamam, o eixo da resistência. Eu chamo do eixo das ditaduras, o eixo dos que apoiam grupos terroristas e que são contra a normalização. Então, tudo está muito interligado. Se a gente for falar agora sobre a guerra em Gaza, eu não vejo uma solução para o conflito enquanto não se chegar a um cessar-fogo, aonde esse cessar-fogo vai devolver os reféns e vai tirar o Hamas do poder. Eu não acho que o Hamas vai sair, todos os membros do Hamas vão embora de Gaza e cada arma que tem em Gaza vai ser retirada. Eu acho que isso seria utópico. Mas eu não vejo Israel disposto a aceitar um cessar-fogo onde o Hamas fica no poder. Mesmo que haja um cessar-fogo e mesmo que Gaza seja reconstruída, se o Hamas continuar no poder depois disso, Israel se retira da faixa de Gaza para as fronteiras internacionais, isso significa que tudo que aconteceu nos últimos 2 anos vai ter sido em vão, inclusive para os palestinos. Se a gente está vislumbrando um processo de paz entre palestinos e israelenses, o interlocutor palestino que vai gerenciar Gaza e que gerencia também a Cisjordânia tem que ser um interlocutor que esteja disposto à solução, aonde aceita a existência de Israel nas fronteiras e negocia-se a criação de um lar nacional para o povo palestino nas fronteiras que eles estão localizados. O Hamas é contra essa solução. Se o Hamas é contra essa solução, eu não vejo como o Hamas, ficando no poder, vai ajudar tanto israelenses e palestinos a que se chegue à paz. Então, em outras palavras, cessar fogo não significa que não vai ter guerra daqui a 1, 2, 3, 5 ou 10 anos de novo. Então, as pessoas que realmente estão interessadas no cessar-fogo, como você falou, até onde isso vai ir até um ponto de exaustão, na minha opinião, onde o Hamas, no Catar, que tem uma influência muito grande hoje no Hamas em Gaza, que todas as lideranças já foram mortas, principalmente, vai acabar obrigando as lideranças militares em Gaza a abrir mão da permanência no poder.
Professor Edilson, gostaria de ouvi-lo. O senhor se dedica a estudar a gênese desse conflito no Oriente Médio também. Então, queria que o senhor trouxesse um pouco desse conhecimento para a gente conseguir entender, desse ponto de vista, qual solução se vislumbra ou não se vislumbra, se realmente a gente está muito distante. A ONU tem falado que a promessa de uma solução de 2 estados está cada dia mais distante. Ainda faz algum sentido falar nessa solução de 2 estados? Sim, vamos lá. Você faz uma pergunta, Beatriz, com uma perspectiva de futuro, né? Quando isso terá um fim. E as minhas pesquisas lançam a âncora ao passado, né? Tem algo em comum em nós três aqui que concordamos, que é a lamentação de tantas vidas perdidas, né? Como humanista, eu lamento uma vida perdida, né? E sejam as vítimas israelenses da irresponsabilidade do ataque do Hamas em outubro de 23, que vai completar 2 anos, sejam esses 70 mil palestinos, sendo 50% mulheres e crianças, né? Então, eu entendo que, para entender o que se passa hoje no Oriente Médio, nós precisamos focar mais no passado do que no presente. Porque o que nós temos hoje é consequência. O próprio grupo extremista Hamas, comparativamente, ele é recente. Ele chega na história em 87. Né? E essa problemática veio muito antes disso. Então, você me pergunta, e o público quer saber, né, até quando vai isso? Não haverá paz no Oriente Médio enquanto não houver justiça territorial. Né? Nós trabalhamos com uma categoria analítica da geografia, que é território, que é atrelado ao poder. Né? Estado, nação e território estão indissociáveis. Né? O povo palestino, enquanto houver um palestino vivo, ele vai reivindicar o seu Estado. Estado que já fora construído no passado. Né? E que por contingências históricas que nós podemos debater aqui, que isso vem de 1947, e ainda não é a Gênese é anterior a isso, mas em 47 houve a partilha da Palestina, houve a famosa Resolução 181, houve a criação de um Estado árabe de 11 mil quilômetros e um Estado judeu de 14 mil quilômetros. Em seguida veio a guerra árabe-israelense, esse Estado desapareceu. Posteriormente veio a Guerra dos 6 Dias, em que se estendeu ainda mais esse Estado israelense que veio nascido em 48. Então, as perspectivas não são boas por conta do que se tem hoje, da dificuldade da criação do Estado palestino, como você colocou. O André, acho que pediu aqui para complementar. Respeitosamente, eu queria só divergir de um ponto do professor, porque a partilha foi uma segunda tentativa das Nações Unidas de solucionar o conflito para a criação de um Estado árabe e um Estado judeu, em 47. Antes disso, tinha sido proposto pelos próprios britânicos com a Comissão Peel em 36. As 2 vezes, as lideranças árabes rejeitaram a proposta. A partilha da Palestina em 47 é uma proposta das Nações Unidas da Assembleia Geral, que não tem poder de lei. E esse Estado não foi criado. Foi oferecido ser criado 2 Estados. Quem estava ainda na região eram os ingleses, pelo mandato britânico na Palestina, que só acabou no dia 15 de maio de 48, ou seja, 6 meses depois, e aí se deflagrou a Guerra da Independência, aonde Israel surgiu vitorioso, não por causa, obviamente, da guerra civil que já se estava se instaurando naquela região, mas principalmente pela invasão dos exércitos do Líbano, da Síria, do Iraque, da Jordânia e do Egito para tentar impedir a independência de Israel. E aí as fronteiras que nós conhecemos, no fim dessa guerra, de 49, as fronteiras de 67, onde Gaza fica aí na parte ocidental dessa região, a Cisjordânia na parte oriental e Israel estabelecido no meio. Eu concordo com o professor, realmente a Guerra dos 6 Dias é o que muda tudo. Muda não só, né, professor, a geopolítica, mas muda também a política israelense. Você tem um surgimento aí de novas lideranças políticas e de forças políticas dentro de Israel que acabam levando o país para uma determinada linha de raciocínio e negociações que era diferente até 67.
uma das coisas que a gente mais repete é que o Hamas não está reivindicando 67, o Hamas reivindica 48. E quem reivindica 48, em outras palavras, está negando o direito de existência do Estado de Israel. O que se fala hoje, amplamente aceito, inclusive pelo Brasil e pela maior parte da comunidade internacional, é resolver 67 e não resolver 48. Né? Então, eu quero ouvir o senhor sobre isso, Sim. sobre essa divergência entre 48, a divisão de 67, a de 48, e esse posicionamento do Hamas, né? Porque o André fala assim, enquanto os reféns não forem libertados, isso não acaba, e enquanto o Hamas não deixar de ser um grupo... Um poder na região. Com poder, né? Isso é algo factível? É algo que faz sentido do ponto de vista de Israel pleitear para um outro Estado ou para outro território? Eu respondo a sua pergunta, mas antes também só colocar um ponto em relação à divergência que o André abriu sobre a minha fala, que eu citei 47 e 48, mas eu não vejo aí o episódio central da história. Na minha leitura, nas minhas pesquisas, o que eu aprendi foi que as circunstâncias do que se converteu o Oriente Médio deriva mais da Primeira Guerra Mundial. Da Primeira Guerra Mundial. É produto de acordos não cumpridos, de acordos documentados. Por exemplo, os acordos entre Harry McMahon, representante britânico, e Hussein. Isso está documentado, não foi cumprido. Né? Esse Estado árabe não surgiu após a Primeira Guerra Mundial. Surgiram uma série de pseudos-estados que não se justificam, inclusive, alguns deles. Né? Então, nós temos hoje o status quo da conjuntura do direito internacional colocado, e reverter isso é muito difícil. Então, nós aí damos um salto na história e viemos para os dias de hoje. Você me pergunta sobre a conjuntura. Então, o Hamas, ele é um produto histórico recente de tudo isso. Só que ele é atuante. Não estou dizendo que eu concordo, pelo contrário, eu abomino essa forma de atuação que se tem por meio desse grupo, entendeu? Acontece que, ao meu ver, na minha opinião, o Hamas, ele praticou um grande desserviço ao povo palestino. Além da violência e da matança de 1.200 judeus, é um grande desserviço aos palestinos. Mas eu sou um pesquisador aqui no Ocidente, interpretando o Oriente Médio daqui. Para minha surpresa, foi feita uma pesquisa recentemente para o Centro de Estudos Palestinos, e a população da faixa de Gaza não condena o grupo Hamas, por isso que se sucedeu lá. Né? Agora, concordo com o André, né? Dentro da perspectiva possível para os palestinos hoje é a constituição de um Estado palestino nos moldes de 67. Só que para isso Israel precisaria ceder. A resolução 242 ela é muito clara. Que aí a gente está falando de... Eu queria que o senhor explicasse para quem está nos ouvindo o que é nos moldes de 67. A gente está falando de Gaza, certo. Cisjordânia, é isso? Isso. Até 67, o que é hoje a faixa de Gaza e o que é a Cisjordânia não era o território israelense, além das colinas de Golan, que é outra polêmica, que está fora, né, André? Mas que é outra polêmica, e a Península do Sinai. Esses são os territórios ocupados por Israel. A Península do Sinai foi devolvida posteriormente. A faixa de Gaza também foi devolvida em 2006, na época por Ariel Sharon. Né? E depois veio toda essa problemática. A grande questão, o grande nó é a Cisjordânia. O grande nó é a Cisjordânia, porque nós temos lá colonos judeus que nasceram lá já. Né? Então, agora, quem tem uma perspectiva de paz para o mundo, para o Oriente Médio, tanto do lado palestino quanto do lado israelense, o Grupo Paz Agora, por exemplo, né? Não deixa de reconhecer o que está acontecendo ao povo palestino. Mas partimos então desse ponto em comum, senhores, que o Hamas fez um grande desserviço para a história dos palestinos. Mas o que a gente está vivendo hoje é um cenário de destruição de Gaza. E eu queria voltar um pouco nisso. Assim, Israel tem sido criticado até por pessoas que inicialmente apoiaram essa ofensiva militar. Eu vou trazer aqui a fala dessa semana, numa entrevista para o jornal britânico The Guardian, do ex-primeiro-ministro israelense Ehud Olmert,
que liderou Israel de 2006 a 2009, né? Ele criticou essa proposta de colocar 600 mil pessoas em uma cidade humanitária, né? Feita aí pelo ministro da Defesa de Israel, e disse que isso seria o equivalente a criar um campo de concentração e promover uma limpeza étnica. Afinal, do que a gente está tratando agora em Gaza? Como que os senhores veem esse tipo de crítica sendo endereçado a Israel? O governo Netanyahu está perdendo apoio com o prolongamento dessa guerra? Veja, eu vi essa declaração do Holmet, né? Que já foi primeiro-ministro israelense e também não avançou muito durante o governo dele. A crítica dele são esses territórios humanitários que o atual governo israelense pretende criar. Bom, isso equivale a campo de concentração, né? A gente já ouve a expressão de que a faixa de Gaza é o maior presídio a céu aberto do mundo. Então, as condições são insalubres, né? A faixa de Gaza ela é cercada por todos os lados pelo policiamento israelense, né? Então, as perspectivas elas são bem difíceis, né? Agora, o governo atual de Netanyahu ele pode não ser eterno, ou melhor, ele não é eterno, né? E nós sabemos que a estratégia, que a jogada política de Bibi, Benjamin Netanyahu, se postergar o máximo possível ao poder por conta de sérias denúncias que pairam sobre ele. Denúncia de corrupção, investigação interna e externa no Tribunal Penal Internacional de genocídio. Mas a pressão interna é maior para ele, né? Ele é acusado de favorecimento midiático, de favores recebidos internamente em Israel, né? E então nós temos que aguardar, né, um eventual futuro governo israelense para estancar esse problema que você está se referindo, esse problema atual, né? Porque é uma carnificina o que acontece, é uma matança, né? Muitos usam o termo genocídio, premeditado, intencional, porque é um povo indefeso que está sendo exterminado diariamente. As cenas são difíceis. Nós que somos pesquisadores, tem cenas que nos chocam, né? Então, o que se faz na faixa de Gaza hoje é semelhante aos piores horrores feitos na história da humanidade, né? Com uma certa conivência, com uma certa hipocrisia de alguns atores internacionais. É claro que a ONU tem protestado. O secretário-geral da ONU, ele protestou veementemente. Ele é considerado persona não grata em Israel. Eu queria comentar algumas coisas que eu acho. Primeiramente, obviamente, que somos dois humanistas, então, obviamente, cada morte é uma desgraça, é uma tragédia. Mas eu acho que a gente precisa contextualizar algumas coisas nesse ponto. Especificamente sobre o que você falou da declaração do Olmert. O Olmert é um político, ele é da oposição de Israel, né? Não sei se ele um dia vai voltar ou não voltaria, mas o Olmert é um político, e como todo político, ele tem uma agenda. Eu acho que o que eu poderia comentar sobre isso mostra a democracia israelense, onde o ex-primeiro-ministro está falando para um jornal, criticando o próprio governo, e está tudo bem em relação a isso. Essa é a opinião dele, tem gente que pensa da mesma forma, tem gente que não pensa da mesma forma, tem outros ex-primeiros-ministros, que inclusive fazem parte aí do parlamento israelense, que não pensam da mesma forma que o Olmert. O curioso é que o The Guardian entrevistou ele, mas não entrevistou Yair Lapid e nem Naftali Bennett, que foram primeiros-ministros depois do Olmert, para também dar uma opinião sobre a opinião de ex-primeiros-ministros vivos ainda em Israel sobre essa questão. Eu acho que a palavra campo de concentração é muito pesada para os judeus. Ela remete a um período da história que toca nos nervos da primeira ou da segunda geração, como eu, que meu avô foi para campo de extermínio e fugiu, né, na Polônia, que as pessoas chegavam e morriam em câmaras de gás, né? O Sobibor teve 250 mil mortos em 2 anos em câmaras de gás. Eu entendo a crítica, eu acho que os meios de comunicação e os governos precisam criticar e pressionar Israel, porque se espera de Israel muito mais do que se espera do Hamas. Aliás, eu acho que nenhum governo espera nada do Hamas, né? Porque é um grupo que não é nem um Estado, que
que tomou o poder à força em 2007 da Autoridade Palestina na faixa de Gaza. Agora, eu acho que é uma situação muito complexa. Essa guerra que está acontecendo entre Israel e Hamas nunca aconteceu na história da humanidade. Um grupo terrorista com dezenas de milhares de pessoas, num território muito pequeno, com valores absurdos de dinheiro que foram enviados até lá por N países e organizações, construindo uma rede de túnel maior que o sistema de metrô de Londres, construindo um arsenal de mísseis e de foguetes, invadem outra região, matam 1.200 pessoas, que para Israel é o que seria proporcionalmente 16 11 de setembro para os Estados Unidos. É óbvio que Israel iria reagir a essa guerra para tentar tirar o Hamas do poder. E a dificuldade de tirar o Hamas do poder é toda a forma assimétrica e a doutrina que o Hamas tem para com a sua própria população de lutar essa guerra. Eles se escondem atrás dos reféns, eles constroem as suas bases embaixo de hospitais e mesquitas e escolas, eles têm uma rede de túneis que ligam as cidades onde eles estão deixando os reféns lá dentro, em condições subhumanas. Acho que a gente conhece bastante esses detalhes. A faixa de Gaza, eu escutava que ela era uma prisão a céu aberto antes da guerra. Hoje eu vejo postagens de pessoas do território mostrando como a faixa de Gaza era bonita e segura e linda antes da guerra do 7 de outubro e como ela está destruída hoje. Então eu não consigo entender, ou ela era uma prisão a céu aberto ou ela era linda e maravilhosa antes da guerra. Acho que nenhuma democracia no planeta lutou uma guerra com essa dificuldade, de uma forma tão assimétrica, sob tantas críticas, sob tanta pressão internacional e interna. E agora, não estou agora tentando proteger as ações de um governo A ou B ou C. Eu acho que se tivesse outro governo ou outro primeiro-ministro, eu não acho que a situação da imagem pública de Israel ou a força militar usada contra Hamas seria muito diferente. É claro que, dadas as devidas circunstâncias dos processos contra o Netanyahu, existe todo um contexto político dentro de Israel. Mas, voltando ao ponto, existem inúmeras outras guerras no mundo inteiro que matam muito mais pessoas do que morreram na faixa de Gaza, como no Iêmen, como no Sudão, como no Congo, como na Somália, que não receberam as mesmas atenções nem da imprensa e nem das condenações da ONU. Por algum motivo, quando envolve Israel, tem mais intenção, tem mais importância, tem mais condenações, tem mais manchetes e tem mais entrevistas. Mas deixando de lado essa sua crítica que você traz sobre ter outras guerras que não recebem a mesma atenção, e voltando para essa especificamente, você mencionou o Hamas, ele está infiltrado ali junto à sociedade civil, etc., e a guerra é com o Hamas. E aí isso justifica, portanto, na sua leitura, na sua posição, esta ofensiva da maneira como ela tem sido feita, ou ela está extrapolando e matando mais civis do que se deveria? A gente está falando de mulheres e crianças. Eu não tenho as informações militares internas para saber a forma exatamente, a estratégia militar que está sendo usada, porque essas informações não vêm a público. O que eu vejo é o exército de Israel, do início da guerra, fazendo uma operação de tentar dividir a faixa de Gaza para tentar tirar a população, e no meio dessa tirada de população, estou falando no que diz respeito a tirar a população, estou falando mover a população para zonas de segurança o máximo que o exército conseguir, da melhor forma possível, dentro de uma estratégia militar onde isso não cause nenhum tipo de perigo para as tropas, e tentar combater o Hamas no meio desses desafios de tentar proteger a população. Veja, eu acho que qualquer morte é lamentável e, obviamente, não apoio a matança de nenhuma pessoa que não seja envolvida com um conflito. Porém, eu acho que a gente precisa chegar numa conclusão que acho que é bastante lógica. Israel tem bastante poder militar. A gente viu que Israel conseguiu fazer em 12 dias contra o regime iraniano. Se Israel quisesse e tivesse intenção de matar palestinos sem nenhum tipo de escrúpulos, sem nenhum tipo de cuidado, teria um número infinitamente maior de mortos. Número 2, nós sabemos que o número de mortos que a ONU divulga, ou que as agências divulgam, é o Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas. Nós não sabemos o número de mortos exato.
Esse que eu trouxe no início do programa, não. É de um levantamento feito em Tudo bem, mas ONU. o levantamento dele tem que se basear em algum dado que sai de dentro de Gaza, e o dado que sai de dentro de Gaza é controlado pelo Hamas. Não tem absolutamente nada que sai dentro de um hospital de Gaza que não é uma pessoa do Hamas armada dentro do hospital falando qual dado pode tirar e qual dado não pode tirar. Não existem hospitais independentes na faixa de Gaza que não tenha uma força do Hamas obrigando eles a tirarem dados A, B ou C. E tem reportes sobre isso também. Mas o mais importante é, o Hamas não diferencia combatentes e mulheres e crianças. Ele simplesmente fala um número genérico de pessoas mortas. E a gente já tem experiência de 2014 e de 2009 do Hamas inflando os números justamente para que existam condenações, porque isso é uma arma muito eficaz e dá certo. Eu não estou falando que não morreram civis. Morreram civis, é lamentável, é muito triste, não deveria ter acontecido, mas a responsabilidade pelo que está acontecendo e pela ainda não ter se chegado a um cessar-fogo recai sobre a liderança palestina, que não condenou até agora praticamente o atentado na Cisjordânia, a autoridade palestina, e ao Hamas, que ainda está tentando sobreviver e continuar governando a faixa de Gaza. A gente vai fazer um intervalo muito rápido e a gente volta já já. Fique conosco, a gente vai falar também da relação de estudo com o Irã na volta do intervalo. Boa Notícia volta já. Boa Notícia está de volta discutindo hoje o conflito no Oriente Médio. Volto com os senhores. Nessa semana, esse programa está sendo gravado na terça-feira e está indo ao ar na quinta-feira, mas a gente já tem a notícia de que o Brasil decidiu aderir formalmente a uma ação movida pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça, em Haia, na Holanda, em que os sul-africanos acusam o governo de Israel de cometer genocídio contra os palestinos na faixa de Gaza. Professor Edilson Adão, é uma decisão acertada do Brasil? Creio que sim. Creio que sim. Eu só queria fazer uma ressalva à última fala aqui do André, porque nós não podemos focar o problema palestino exclusivamente a partir do atentado do Hamas. Tem uma história. Então, o Hamas, ao meu ver, ele é uma consequência do produto histórico da injustiça que foi feito para o povo palestino. Ele nasce como um movimento de revolta, de uma indignação, de um sofrimento cotidiano que o povo palestino passava na faixa de Gaza, na Cisjordânia. Né? Eu recomendo, inclusive, o filme Paradise, que retrata sobre isso, que tenta explicar um pouco da origem do Hamas. Sobre essa questão, esse posicionamento do governo brasileiro se alinhando com o governo da África do Sul, bom, o governo da África do Sul, ele tem uma experiência histórica do apartheid, né, onde uma minoria branca no poder excluiu por décadas, séculos, a maioria negra. E a África do Sul, ela vem se posicionando, talvez o país com mais veemência contra Israel, acusando Israel de genocídio e de alimentar um sistema de apartheid que acontece na antiga Palestina, no atual Estado de Israel. Por exemplo, obviamente que a estatística ela fica muito complicada com a conjuntura que está posta. Agora, eu ouvi fontes no Centro de Estudos Palestinos dizendo que esse número de mortes palestinos está subestimado. Entendeu? Que o levantamento que foi feito, inclusive tem uma pesquisa feita pela Universidade de Londres, de porta em porta na faixa de Gaza. Que foi esse que eu mencionei, na verdade, no início do programa. Que diz que o número é acima desse daí que você mencionou. Então, nós não podemos subestimar o que está efetivamente acontecendo. O que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. É uma matança indiscriminada de um povo desarmado. Agora, você atribui a responsabilidade ao Hamas, que, repito, né, eu discordo da estratégia do Hamas, mas o Hamas ele é uma consequência de algo que foi construído, sobretudo a partir de 1967. Aquelas terras ocupadas em 1967, elas não pertencem historicamente a Israel. E eu nem vou entrar no mérito aqui, né, da própria criação do Estado de Israel, porque nós sabemos que o povo judeu na Palestina, ele era infinitamente minoritário. O príncipe Faisal, filho do rei Hussein, que eu mencionei,
ele dizia, quando estava acontecendo as migrações da Europa para a Palestina, ele dizia o seguinte: na Palestina há lugar para todos, nós somos primos. Então, a decorrência histórica que se fez a partir de então levou até 67. 20 anos depois de 67 é que surgiu o Hamas. Então, nós não podemos ficar atribuindo ao Hamas o fardo do povo palestino. Ao meu ver, é uma distorção histórica. O Hamas é consequência, né? Agora, o Brasil, voltando à sua pergunta, o Brasil tradicionalmente tem um posicionamento equidistante nessa questão, né? Dentre outros motivos, porque aqui no Brasil nós somos um país em que nós temos as duas comunidades vivendo de forma harmônica, a comunidade árabe e a comunidade judia. É muito interessante aqui em São Paulo, a Avenida Tiradentes ela delimita, né, a leste a comunidade árabe, a oeste a comunidade judaica. Então, o Brasil tradicionalmente teve um posicionamento bastante racional, diplomático, e o governo brasileiro defende, atualmente é o governo Lula, mas o governo Fernando Henrique foi assim, o governo Temer foi assim, defende a criação de um Estado palestino, 2 estados. Aliás, as pessoas razoáveis têm que caminhar nessa direção. Por exemplo, né, o posicionamento do Irã, né, não deve existir o Estado judaico. E fazer o quê com aqueles 9,5 milhões de judeus que temos lá hoje? Né? Então, por outro lado, o povo palestino é um número maior que o povo israelense. Né? O povo palestino, ele tem direito ao seu Estado. Então, nesse sentido que, voltando à sua pergunta, né, eu vejo de forma assertiva o posicionamento do Brasil em acompanhar a África do Sul na crítica do que o atual governo de Israel tem feito ao povo palestino, que é uma matança generalizada. O André já está ali eu vou divergir respeitosamente do professor, porque, primeiro, eu acho que a gente tem que entender o aspecto do porquê que foi a África do Sul. E quem ganhou as eleições na África do Sul? E quais são as ligações que o partido que ganhou as eleições na África do Sul tem com o Irã? Afinal, a sua ministra de Relações Exteriores viajou ao Irã logo depois das eleições. E depois que teve o 7 de outubro, ela recebeu uma delegação, vejam só, do Hamas na África do Sul. E ela condenou o atentado do 7 de outubro só meses depois. Então, eu não tenho dúvidas de que existe aqui alguma ligação de pressão entre o partido político que ganhou as eleições na África do Sul, e o Irã, e os grupos que o Irã apoia, e o interesse político. O Irã, obviamente, se fizesse esse pedido na Corte Internacional de Justiça, ninguém ia, obviamente, prestar atenção, mas quando é uma democracia como a África do Sul, claramente sim, né? Obviamente que a África do Sul tem todo um contexto histórico, como bem o professor pontuou, que é muito importante, então tem muito peso, mas isso não quer dizer que a África do Sul está certa nessa acusação, tanto ainda não está certa que até agora não saiu um veredito da Corte Internacional de Justiça. Eu tenho a plena convicção de que não vai existir uma condenação de um veredito de genocídio, porque não está ocorrendo um genocídio. Porque se estivesse ocorrendo um genocídio, já tinham morrido todos os palestinos na faixa de Gaza, ou metade dos palestinos na faixa de Gaza. Se houvesse intenção premeditada e intencional de Israel de matar os palestinos por motivos étnicos e religiosos, não deixariam entrar todas as milhares e milhares de toneladas de ajuda humanitária que entraram desde o começo da guerra, não teria tido facilitação para vacinar os palestinos contra pólio no ano passado, não teria tido uma ONG que foi criada para tentar levar ajuda humanitária, para tentar passar ao Hamas e entregar ajuda humanitária, milhões de refeições por dia. Quem quer cometer genocídio faz o que a Alemanha nazista fez ou que os turcos fizeram contra os armênios. Não é o que nós estamos vendo na faixa de Gaza. É claro que sim, existe morte de civis, erros militares, matança de pessoas, erros, e há milhares de civis mortos. Mas isso não caracteriza
na minha opinião, em relação ao genocídio. Portanto, queria só continuar um segundo essa questão do Brasil. O Brasil, na verdade, o governo do Brasil, ele era equidistante, mas a diplomacia do governo federal atual, ela não é equidistante, porque ela, primeiro, ela é incoerente, assim como colocou a revista Economist. Ela não condena de forma veemente a Rússia, ela diz que a culpa da Rússia e da Ucrânia pela guerra é dos dois, quando a Ucrânia foi invadida. Ela não, obviamente, faz as mesmas acusações contra a Rússia, onde já morreram muito mais civis na Ucrânia do que morreram na faixa de Gaza. Ela se abraça com ditaduras na América Latina, como a Venezuela ou Nicarágua, e a única democracia no Oriente Médio, ela está acusando de genocídio contra um grupo terrorista. Então, é muito curioso o governo brasileiro, com todas as crises políticas que estão acontecendo agora dentro do Brasil, entrar nessa acusação contra Israel e junto com a África do Sul. Me parece muito mais uma cortina de fumaça para tapar problemas internos no Brasil, uma vez que a popularidade do governo federal está de mal a pior, do que baseado academicamente em fatos empíricos de que realmente está acontecendo um genocídio na faixa de Gaza. Eu não posso encerrar esse programa sem a gente falar de Irã, que eu prometi desde o início do programa que a gente ia falar. Então, eu preciso trazer esse assunto, vou pedir para os senhores serem breves, dentro do possível. Eu sei que é um assunto complexo, mas para a gente tentar explicar qual é a relação do Irã com o que está acontecendo hoje no conflito de Israel com o Hamas, e se esse cessar-fogo que foi mediado pelo Trump nos Estados Unidos, ele tem alguma chance de fato, ser algo concreto ou se ele é frágil. Eu vou começar pelo senhor, professor. O Irã, tal qual a questão palestina, também é produto histórico, né? Devemos lembrar rapidamente aqui, o nosso tempo está acabando, que o Irã foi a primeira democracia do Oriente Médio. Havia uma democracia, Mohammad Mossadegh, que foi derrubado pela CIA dos Estados Unidos, e que isso gerou uma ditadura monárquica do Shah Reza Pahlavi, que por sua vez era um governo extremamente antipopular e foi derrubado pela Revolução Islâmica. A Revolução Islâmica, na verdade, ela congregou comunistas, liberais e religiosos para chegar no Irã contemporâneo, né? Desde a Revolução Islâmica de 79, o atual regime de Teherã, ele é inimigo de Israel, né? Então, para ser breve no nosso tempo, né, eu entendo que o Irã está numa posição bastante desconfortável no momento, porque Israel demonstrou a sua superioridade militar, né? Por sua vez, o Irã ele não pode romper com o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear, né? Porque se ele fizer isso, no dia seguinte ele pode ser atacado por Israel. Ao mesmo tempo, o Irã quer tocar o seu projeto nuclear, que aí nós temos a Celeuma, né? A Celeuma, o Irã diz que é para fins pacíficos. Obviamente que tem uma forte desconfiança de Israel, que teme o acesso do Irã à bomba atômica, né? Que produz a sua bomba. E aí nós teríamos que fazer um outro programa aqui, talvez, para discutir o porquê que alguns países podem ter a bomba e outros não. Porque um grupo de países é responsável e o outro não. Porque o TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, ele reza, né, que os países que adquiriram a bomba até a assinatura do tratado têm direito a ter, né? E depois disso, outros países, como Israel, inclusive, que não assume, mas não nega que não tem a bomba atômica. Então, tem todo esse contexto. Quanto à pergunta que você nos faz, eu vejo que é um cessar-fogo frágil, como o que está para ser assinado do Catar, né? Um cessar-fogo para a faixa de Gaza, uma possibilidade disso acontecer nos próximos dias, né? Também é muito instável. Então, eu vejo com um certo ceticismo. No entanto, essa questão do Irã se insere num jogo global maior, porque o Irã tem uma aliança cada vez mais firme com a China. A China investiu muito no Irã. A Rota da Seda tem 2 canais que passam pelo Irã, no norte ao sul, né? Nós estamos assistindo uma reação do Trump
ao possível sucesso dos BRICS, né? O Irã está nos BRICS. Então, nós temos todo esse contexto. Temos que considerar que Irã está nos BRICS, Rússia está nos BRICS, China está nos BRICS e a Índia está nos BRICS. E esse contexto maior, dessa geopolítica global maior, ela está participando do jogo do Oriente Médio contemporâneo. Então, temos a questão regional e temos a perspectiva global de um jogo maior entre Estados Unidos e China, e com a Rússia muito próxima da China. A Rússia e a China fazem parte da OCX, que é uma organização de segurança, e também dos BRICS. Então, nós temos esse contexto a ser considerado nessa questão do Irã. Acho que me estendi demais. André Light, vou pedir para você eu vou condensar ser seu bem raciocínio. sucinto. Concordo com o professor em relação à história do Irã por trás, né? Foi democracia, foi tirado, entrou o Shah, depois foi tirado, entrou uma revolução islâmica que veio através das periferias, dos movimentos religiosos, de comunistas iranianos também. O que eles prometeram não entregaram, virou uma ditadura religiosa fundamentalista que apoia grupos terroristas em várias capitais do Oriente Médio, que tem uma ideia até um pouco expansionista da revolução, por isso que apoiaram a criação do Hezbollah, apoiaram aí o Hamas e a Jihad Islâmica na faixa de Gaza, e eles são os grandes financiadores de terrorismo no mundo hoje em dia, em torno aí de 5 bilhões, 4 bilhões de dólares por ano. Então, o regime por si só não seria questionado se ele não estivesse ameaçando a destruir outro país. Como ele está ameaçando destruir outro país há 4 décadas e está tentando enriquecer urânio a níveis que passam do científico, né? Porque estamos falando de energia nuclear 3 a 5%, de científico 20 a 25%, eles estavam enriquecendo a 60%. A Agência Internacional de Energia Atômica encontrou urânio a 80%. Então, se eles têm um programa de nuclear que está enriquecendo urânio a esse nível e tem um programa de mísseis balísticos para aumentar o seu estoque de 3 para 10 mil mísseis balísticos, não tem outra explicação. E, ao mesmo tempo, a retórica deles vou destruir o Estado de Israel. Semana passada, um porta-voz do presidente do parlamento iraniano publicou uma foto nas suas redes sociais com 2 explosões atômicas em cima de Israel. Então, os israelenses levam a sério essas ameaças. E, portanto, eu acho que o cessar-fogo, na minha opinião, ele é um pouco mais forte pelo seguinte motivo. Israel atacou o Irã quando o Irã estava forte. E eu acho que se o Irã voltar a produzir o que eles estavam produzindo, Israel vai atacar novamente o Irã antes de eles voltarem a ficar forte. Então, eu acho que o Irã vai acabar fazendo um custo-benefício das suas ações. E isso pode fazer com que o Irã mude o curso. O regime não. O regime vai continuar falando o que eles falam, mas talvez eles não façam as ações que eles estão fazendo. E se eles não fizerem essas ações, não haverão novos ataques israelenses. Infelizmente, eu vou ter que encerrar. A gente podia falar de muito mais aqui ainda sobre o Oriente Médio. Muito obrigada, professor Edilson Adão, André Light. Muito obrigada por estarem aqui comigo. A Notícia volta na semana que vem. Obrigada pela audiência.